Sejam bem-vindos à disciplina Ética do Cuidar. Eu sou a professora Vládia, trabalho na educação já há mais de 10 anos, sou pedagoga do IFP, Campus Teresina Zona Sul, e professora do ensino à distância do IFP. Essa é a nossa primeira videoaula, né? A nossa disciplina possui uma carga horária de 60 horas. Hoje nós trabalharemos na aula inicial o conteúdo sobre ética e moral, tentando definir, conceituar e distinguir, então, ética e moral. E falar também sobre a indagação ética. Bem, na nossa apostila, os nossos autores, eles iniciam um diálogo falando um pouco sobre a nossa sociedade atual, que ela é chamada de sociedade da informação ou do conhecimento, né? Gouveia, inclusive, nos apresenta um conceito sobre essa sociedade da informação, que ela está baseada nas tecnologias de informação e comunicação que envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por meios eletrônicos, como rádio, televisão, telefone, computadores, entre outros. São utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, econômicos e políticos, criando uma nova comunidade local e global, a sociedade da informação. Essa sociedade da informação, ela é direcionada pelo processo da globalização. Hoje nós conseguimos nos comunicar com as pessoas em outros países, do outro lado do mundo, com muita rapidez, né? Mas também é colocado pelos nossos autores que essa quantidade de informação, essa agilidade, ela fez também com que as pessoas se isolassem mais, né? A gente percebe, por exemplo, a questão das redes sociais. As pessoas utilizam bastante as redes sociais, mas com relação ao relacionamento próximo com o outro ser humano, muitas vezes se afasta, se isola. Então, dando início às unidades apresentadas na nossa apostila, nós trabalharemos ética e moral. Porque primeiro a gente tem que tentar definir, então, o que seria ética, conhecer, para que a gente possa começar a conhecer a ética do cuidar, né? Então, o que seria ética? É diferente da palavra moral? Sim, pessoal, né? O senso moral é a maneira como avaliamos nossa situação e a de nossos semelhantes, seguindo ideias como as de justiça e injustiça, certo e errado, bom e mal, presentes em determinado meio social. Devemos ficar atentos ao fato de que cada cultura e cada sociedade possui a sua própria moral. Por exemplo, no slide eu apresento para vocês dois casamentos de culturas diferentes, né? Então, cada sociedade ela vai ter a sua cultura, seus valores morais diferenciados. Aqui no Brasil, por exemplo, a noiva, num casamento católico, como eu coloquei aí, em que acontece numa igreja, em que a noiva utiliza inclusive o branco, né? E no casamento indiano, que inclusive eu coloco que é algo muito comum, o caso do casamento arranjado, né? Para eles, já que para nós é algo, né, que hoje em dia não a gente não concorda, mas lá é algo muito tratado por eles como natural. E a noiva já utiliza inclusive as cores como vermelho nos seus trajes para o casamento, porque o branco, na verdade, para eles, já seria o caso de ser viúva, né? Então a gente já percebe que existe aí, através desse exemplo, um senso moral diferenciado. Ética e moral, elas se equivalem, né? Elas são interligadas, sim, a ética e a moral, mas existem sim as suas diferenças. A gente vai tentar agora colocar para vocês. A moral, ela incorpora as regras que temos de seguir para vivermos em sociedade. Regras essas determinadas pela própria sociedade. Quem segue as regras é uma pessoa moral, quem as desobedece é uma pessoa imoral. Já a ética, por sua vez, é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, que reflete sobre as regras morais. Então existe a reflexão ética, que ela pode inclusive contestar as regras morais vigentes na sociedade, estendendo-as ou até, por exemplo, colocando elas como ultrapassadas, né? Por exemplo, a nossa sociedade, há séculos atrás, a gente colocava a questão da virgindade feminina da mulher como um tabu em que a mulher ela teria que casar virgem, ou, né? Então a sociedade ela foi mudando
esses valores em que hoje, né, é debatido, em que os direitos são tanto para o homem como a mulher. Então a moral é algo como se fosse, pessoal, a questão do coletivo, né? Já a ética, ela trabalha no individual. A ética, ela investiga o comportamento humano, tentando explicar os valores e regras morais de modo racional, científico e teórico. A ética, ela vai estar, então, refletindo sobre essas regras, sobre essas normas morais, tá certo? A ética, ela requer a adesão da pessoa aos valores, princípios e normas morais. Cada pessoa, ela vai ser responsável por definir sua ética. Já na moral, na sociedade contemporânea, por exemplo, existem, em um mesmo contexto social, diferentes morais, fundadas em valores e princípios diferenciados. Então a gente tem que lembrar que ela está relacionada ao coletivo, à sociedade. O que eu quero dizer que com relação ao mesmo contexto, existem diferentes morais, né? Por exemplo, em países árabes, a gente pode lembrar aí de Dubai, um país, uma região que já recebe muitos turistas ocidentais, e quando o turista chega lá, existe esse choque cultural, né? Enquanto as mulheres, elas andam todas cobertas da cabeça aos pés, as ocidentais não, já utilizam roupas mais cavadas, né? Utilizam, se for o caso, até numa praia, numa piscina, vão utilizar um biquíni, que é algo para eles não é aceito. Então estão numa mesma sociedade, né? No mesmo espaço, mas existe, então, existe sim, pode acontecer esses choques, né? E quando surgiu a indagação ética, né? Quando o homem começou a refletir, então, sobre essas regras, essas normas, quando o homem passou a viver, então, em sociedade, né? Na antiga Grécia, onde surgiram as primeiras cidades, e com Sócrates, né? Que é um antigo filósofo muito importante, que foi quem criou o método questionador, né? Que deu o nome de maiêutica, que do grego significa dar à luz, né? O significado dela, porque Sócrates pretendia com esse método questionar, né? Demonstrar, inclusive, que ninguém sabe tudo. Sócrates nos deixou uma famosa frase, né? Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. O que ele quer dizer? Que nós estamos em constante aprendizado, né? Ninguém sabe tudo, né? Então, sempre a gente tem que questionar mesmo. Numa determinada cultura, algo que é colocado como certo, em outra a gente já questiona. Será que realmente é o certo? Então, é algo que a gente sempre tem que estar refletindo, questionando esses valores, para tentar viver realmente em harmonia, em sociedade, no coletivo. E como sugestão de leitura, eu deixo para vocês um pequeno artigo, né, que é a diferença entre a ética e a moral, de Débora Silva, em que ela vai diferenciar para vocês. Então, é uma leitura a mais para a gente poder se aprofundar aí no nosso conteúdo. E também um vídeo, uma entrevista com o Mário Sérgio Cortella, A Ética é Acima de Tudo, Escolha, em que ele também vai falar um pouco sobre a ética, inclusive refletir um pouco sobre a nossa sociedade, o momento que a gente está vivenciando, e que infelizmente a falta dela, a gente percebe que existe ainda muita falta dela aqui no nosso convívio, principalmente dos nossos governantes, né? Então peço que vocês acessem os nossos fóruns, realizem as nossas atividades, tá? Agradeço a presença de todos aqui. Até o nosso próximo encontro. Obrigada!